Olá pessoal, novamente estamos aqui na nossa sexta semana com a disciplina de Fundamentos da Gestão da Qualidade do curso técnico em Logística do IFET Campus Rio Pomba. Na aula de hoje, o foco novamente, a gente vai dar continuidade às ferramentas da qualidade com foco no ciclo PDCA, popularizado por Deming na década de 50. Na aula passada, trabalhamos com 3 ferramentas da qualidade muito importantes no ambiente empresarial, sendo elas o diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, o brainstorm e o diagrama de Pareto. Na aula de hoje, daremos continuidade ao tópico ferramentas de qualidade, tratando de outra ferramenta de extrema importância nas políticas de qualidade adotada pelas empresas, a ferramenta PDCA. Inicialmente, gostaria de dispor um detalhe importante que me perguntam sempre. Qual é a diferença entre o ciclo PDCA e o planejamento estratégico? Bom, o planejamento estratégico é utilizado mais a longo prazo, pela parte mais estratégica da empresa e tem como foco uma projeção de crescimento. Já a ferramenta PDCA, ela é uma ferramenta mais direta, aplicado às áreas táticas e operacionais da empresa e já tem um planejamento, um foco de curto prazo. O método de melhorias, hoje conhecido como PDCA, foi criado na década de 30 por Walter Shewhart e popularizado por Deming na década de 50, que o tornou mundialmente reconhecido após tê-lo aplicado no Japão. A sigla PDCA significa Plan, Do, Check e Act, que em português significam planejar, executar, desenvolver, fazer, verificar, checar e agir, ou seja, atuar. Essa forma de agir serve tanto para a implantação de novas ideias, como para a resolução de problemas. As etapas do ciclo PDCA estão descritas a seguir. O ciclo tem início com a definição de um plano, baseado em diretrizes ou políticas da empresa. A fase plan do ciclo PDCA é subdividida em 5 etapas, as quais são elencadas a seguir, segundo o Campus 2004. A primeira etapa é a etapa de identificação do problema. A segunda etapa é o estabelecimento de metas e de objetivos para a política de qualidade. A terceira etapa é a análise do fenômeno. A quarta etapa é a análise do processo, ou seja, a análise das causas que ocasionariam este fenômeno. E a quinta e última etapa é a etapa do plano de ação. A primeira etapa de identificação do problema é realizada todas as vezes que a empresa se deparar com um resultado indesejado, provindo de um processo, conjunto de causas. A segunda etapa consiste em estabelecer meta. O problema será sempre a meta não alcançada, sendo a diferença entre o resultado atual e um valor desejado chamado meta. Toda meta a ser definida deverá ser constituída de 3 partes: objetivo gerencial, prazo e valor. A terceira etapa é a análise do fenômeno, análise detalhada do problema detectado e suas características, por meio de fatos e de dados coletados previamente. A quarta etapa consiste na análise do processo, buscar as causas mais importantes que provocam o problema, através da análise das características mais importantes. É como nas aulas passadas nós vimos no diagrama de Ishikawa, que vai detectar quais são as causas principais e os efeitos que essas causas ocasionam nos problemas centrais da empresa. A quinta etapa é a etapa de plano de ação. É o produto de todo o processo referente à etapa de planejamento, em que estão contidas em detalhes todas as ações que deverão ser tomadas para se atingir a meta proposta inicialmente.
Para sua elaboração, a metodologia mais indicada é a 5W1H ou a 5W2H, que veremos mais a seguir ao longo do curso. A fase DO consiste na execução do plano, que consiste no treinamento dos envolvidos no método a ser empregado, a execução propriamente dita e a coleta de dados para posterior análise. Essa etapa se subdivide em duas: a etapa de treinamento e capacitação dos envolvidos e a etapa de execução da ação. Check é o terceiro passo do ciclo PDCA e consiste na análise ou verificação dos resultados alcançados e dos dados coletados. Ocorre concomitantemente com a realização do plano quando se verifica se o trabalho está sendo feito de forma devida, ou após a execução, quando são feitas análises estatísticas dos dados e verificação dos itens de controle. Nesta fase, podem ser detectados problemas ou erros dentro do processo produtivo. O quinto e último módulo do ciclo PDCA é caracterizado pela realização das ações corretivas, ou seja, o feedback, o processo de retroalimentação, ou seja, a correção das falhas encontradas no processo e pelo processo de padronização das ações executadas, cuja eficácia foi verificada anteriormente. É nessa fase que se inicia novamente o levantamento ou o processo de melhoria, ou seja, o processo de retroalimentação. Posteriormente, a gente vai perceber que Ishikawa, em 1985, ele vai ampliar as fases do ciclo PDCA de 4 para 6 fases. Então, além da definição de metas e objetivos, da definição de métodos para atingir as metas, da educação, do treinamento, da execução da tarefa, Ishikawa introduz mais 2 pontos importantes dentro dessa fase do ciclo PDCA, que é o quê? É para o processo de retroalimentação da própria política de gestão da qualidade, que é verificar resultados da implementação da ação desenvolvida e atuar corretivamente, realizando a ação de forma apropriada. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre ferramentas de gestão da qualidade com foco no ciclo PDCA. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Agradeço a todos vocês. Um forte abraço a todos.